Eu já comentei com vocês que antes de começar esse ministério, antes de entender qualquer coisa sobre ministério, Deus me deu um sonho. E esse sonho eu jamais esqueci. Foi um sonho completamente profético. Eu nem sabia que era um sonho profético, mas eu tive esse sonho e ele me marcou muito. Ele foi muito real e eu nunca consegui esquecer dos detalhes desse sonho. Eu estava numa escola, eu entrava nessa escola e eu ia pro banheiro, usar o banheiro da escola. E chegando nesse banheiro, isso há 7 anos atrás, tá? Não se tinha esse negócio de banheiro unificado, né, para menino e menina. E era uma escola, assim, de crianças, enfim. E daí eu cheguei nesse banheiro e dentro do banheiro tinham homens dentro do banheiro. E eu, né, ia me trocar, tirar minha roupa e o homem ali, eu falava, não, tá errado isso, e crianças pequenas ali, o homem dentro do banheiro. Eu falei, não, que isso, gente, palhaçada. E eu me lembro de ficar muito indignada, e eu, brava, brigava com todo mundo, vocês estão errados, vocês não podem fazer isso. Enfim, as pessoas não gostaram do que eu estava falando ali, discutindo e não concordando, né, com a situação, querendo proteger as crianças, na verdade, né, e eu saía dali numa perseguição. Eu sentia que as pessoas estavam realmente me perseguindo e eu não via, assim, exatamente as pessoas, sabe, mas era uma perseguição, Eu sabia que tinha alguém atrás de mim, mas eu não conseguia ver quem era, como era. E eu lembro que eu subia no muro, muito alto, eu ia subindo nesse muro, e quanto mais eu subia, mais as pessoas tentavam ali me atacar, nesse sonho, né? Tentavam me pegar, tentavam escalar o muro para tentar me pegar. E era uma multidão de pessoas, era um mar de gente, assim, né? Muita gente. E a imagem que me veio, assim, enquanto eu subia, começou a pegar fogo embaixo. Essas pessoas começaram a queimar. Então tinha aquelas vozes horríveis, sabe? Parecia um inferno mesmo. E uma voz vinha no meu sonho, lá do alto, né? Ninguém toca num ungido do Senhor. Ninguém toca. E nisso eu acordava. Passado-se um ano, depois de tudo que aconteceu, né? Depois de um ano que eu fui escrever meu testemunho, demorou para sair. Eu sabia que eu precisava escrever, mas todas as vezes que eu tentava, eu não conseguia escrever. Então, quem conhece minha história sabe que eu sentei na frente do computador um dia, num domingo, e escrevi o livro inteiro. No outro dia, eu tive certeza que não era eu que tinha escrito, porque era totalmente diferente da maneira de eu escrever. Então, eu sabia que eu precisava contar, né, sobre tudo isso. E o sonho fez muito sentido muito tempo depois, só muito tempo depois. E daí eu escrevi meu testemunho, né, escrevi esse livro aí, Divorcia-se, depois de um ano. E conforme eu ia vivendo, né, falei, escrevi um livro, tá bom, tá ótimo, maravilhoso. E conforme eu ia vivendo e compartilhando, as pessoas vinham me perguntar, questionar, mas como? Como faz isso? Por que isso e aquilo? E um mar de pessoas, muita gente, pedindo ajuda. Eu falava com Deus, Deus, não é só o livro, é mais profundo. E eu comecei a viver, são 7 anos agora, né? 7 anos vivendo aí esse ministério, e agora, há pouco tempo que eu entendi esse sonho. Esse sonho fala de famílias descobertas e as crianças vulneráveis, né? É isso que a gente está vendo hoje. É muito real. Tudo que aconteceu no meu sonho está acontecendo hoje. Porque a gente quer diminuir o valor e o potencial de um casamento ao casal. Por isso que é fácil divorciar, né? É o casal que está em evidência. Ah, não dá certo? Vamos separar, acabou. Tá, mas e as crianças? Mas e os filhos, como ficam? Eu sou filha de um divórcio, vocês sabem. As crianças, por mais que tenham um lugar para ficar, por mais que tenham direção e educação cristã, como eu tinha, como eu tive, sempre vai faltar algo. Sempre vai faltar um pedaço. E eu não tive só um pai que saiu de casa, ou uma mãe que saiu, não, os dois. Os dois me deixaram morando com os meus avós. E eles foram os melhores avós do mundo. A herança, isso que vocês estão vendo hoje, é que é a herança deles, né? Então eles foram os melhores, mas eu sempre tive o trauma da rejeição e do abandono, né? Então, ao longo desse tempo todo, eu entendi que fica muito mais fácil
pro mundo, vamos dizer assim, pro mundo diabólico, seduzir uma criança, né, que tá ali com traumas, que tá ali se sentindo rejeitada, né? Além dela ficar perdida psicologicamente, a gente sabe, né? E aqui eu não tô falando de relacionamentos abusivos, porque vocês adoram falar que não, mas relacionamento abusivo, o pai era pior, a mãe era pior. Mas a gente não é o padrão de Deus, né? A gente quer colocar Deus numa caixinha, falar, Deus não pode fazer isso, Deus não aceita isso, tá? Mas e o poder que ele tem para mudar todas as coisas, inclusive pessoas doentes? Lembrando que doente é de libertação. Pessoa doente precisa de libertação. Criança precisa de pai e mãe. E deixará pai e mãe. Olha o padrão de Deus. Deixará pai e mãe, se unirá a sua esposa e serão os dois uma só carne. Tem um padrão lá atrás. A gente vem de heranças e de quebra de alianças com Deus. A aliança que é quebrada é com Deus. Com o cônjuge, ela não pode ser desfeita, é até a morte. Mas a gente coloca um monte de desculpa. Um monte. Ah, é abusivo, é isso, é aquilo, me traiu 1000 vezes, é drogado, é viciado. E a gente esquece que o Deus que a gente fala que conhece, ele ressuscita mortos. Ele abre um mar. Por que ele não pode fazer isso com a pessoa? Transformar uma pessoa. Ele não pode não, ele quer, porque foi isso que ele fez em mim. Eu era a pessoa mais improvável que vocês imaginarem, como eu postei lá nos stories anteriores. Eu era a pessoa violenta, eu era a pessoa abusiva. Meu marido tem 1,80 m, ele sabia se defender, mas ele nunca ergueu um dedo pra mim. Mas eu era. E daí eu vejo aquilo que Deus faz em mim. Uma pessoa completamente do mundo. Eu nasci na igreja, saí da igreja e estava mergulhada no mundo mesmo, em tudo que ele oferece. Tudo que ele oferece, tudo que você imaginar que ele oferece, eu estava lá, né? E daí, quando eu olho assim pro meu casamento e falo, acabou, né? Meu marido também saiu de casa, eu falei, ufa, acabou, vambora, vamos ser felizes. Daí Deus me pega e fala, eu vou te mostrar qual que é o meu plano para as famílias. E daí eu senti uma dor, a dor de quando uma família é desfeita. Não é quando um casamento é desfeito, é diferente. Quando uma família é desfeita, e mesmo que não tenha filhos, tá? É família mesmo. A família não é mais pai e mãe. Pai e mãe você deixou, né? Emocionalmente, geograficamente, psicologicamente, deixou tudo lá. Financeiramente, sua família é você e o seu cônjuge agora, né? E eu falo que aquela dor que eu senti não era minha. Não era possível, não era minha. Porque eu queria o divórcio. Eu queria mais que meu marido. Eu orava para que ele tivesse outra pessoa, para eu sair sem culpa desse casamento, né? E eu sinto aquela dor, de repente, não era minha. Não era minha, por isso que eu falo. Não é a gente, não somos nós que queremos lutar por essa família. É ele que coloca isso em nós, porque nada de bom vem de nós. Tudo que é de bom só vem dele, né? Só vem de Deus. E daí eu precisei passar por aquela dor para entender que a mudança precisava acontecer em mim. E a transformação que aconteceu em mim, gente, pra quem leu o meu livro, né, sabe, até vontade de morrer eu tive, porque eu falei, não tem como consertar isso, né? E Deus vem, transforma, e nós somos crucificados com ele, e eu renasci uma nova criatura, né? Essa pessoa que vocês estão vendo hoje, completamente diferente de quem eu era. Então, não vem falar pra mim que Deus não pode todas as coisas, que Deus não pode transformar alguém doente, que Deus não pode transformar a pessoa mais improvável do planeta. Eis-me aqui. Estou aqui. A mudança foi em mim. A transformação foi em mim. Quando a santificação veio, conversão, libertação, né? Os 3 pilares que a gente fala na escola de deserto. 3 pilares da restauração aconteceu. Meu marido lá, vivendo a vida dele com outra mulher, né? Lá fora. Eu aqui, meu marido tá sequestrado, né? Deixa ele lá. Nada do que ele fazia. É claro que eu chorava, me machucava, mas não mudava o meu posicionamento perante meu deserto, né? Então, quando a mudança acontece em mim, a santificação acontece em mim, a esposa santificada santifica a casa dela. A mulher santificada santifica a casa dela. E transborda. Alcança os filhos e alcança o cônjuge também. E hoje é muito claro para mim, tem tanta discussão em volta disso, de pode divorciar, estudo de adultério,
palavra no original, grego, hebraico, o que significa e tarará e tarará. Gente, nada disso importa. Nada disso importa. Sem espírito. Não adianta. Não adianta você querer ficar discutindo letra. A letra sem espírito é morta. Não adianta. Não adianta. Sabe? Não vale a pena. Eu não discuto. Eu falo aquilo que Deus trouxe pra mim em revelação. Quem quiser ouvir o que ouça. Quem não quiser, não tem problema nenhum. Não é comigo o problema. É você e ele. Não é a Natália, não é o canal da Natália. É você e ele. Você tá fazendo a vontade dele ou você tá fazendo a sua? A única coisa que eu sei é que eu entendi o ponto-chave da porta estreita. Negar a si mesmo. Seguir a Cristo. Né? E o resto, todas as coisas ele faz. Buscar em primeiro lugar. Viver a palavra. Declarar a fé com práticas do dia a dia. Né? Viver a presença do Espírito Santo. Muitas pessoas falam em batismo do Espírito Santo. Eu acredito que não seja batismo exatamente a palavra, né? Fala em Pentecostes e tudo mais. Mas a descida do Espírito Santo em nós. De verdade. E para que isso aconteça, eu preciso ser um templo purificado. Eu preciso me arrepender. Eu preciso ter pedido perdão para quem quer que seja. Eu preciso confessar esses meus pecados para quem precisa ouvir. Né? Não tô falando de questão da religião. Tô falando de Bíblia, tá, gente? Não é religião, é cristianismo. O que ele não pode fazer? O que é grande demais, impossível para Deus fazer? Porque o Deus da minha Bíblia, ele faz. Ele ressuscita mortos, gente. Se o seu Deus não tá fazendo nenhum milagre por aí, é porque você deve estar lendo um Deus diferente, sobre um Deus diferente. Como que tá a sua identidade com Cristo? Como que tá a sua paternidade? Como que tá a sua conversão? Não é religião, lembra? Religiosidade sem faxina, né? É pura vaidade. Então, o que eu mais vejo são crianças desprotegidas. E Satanás, ó, pegando uma a uma. Acorda, gente. Tá na hora. O meu maior desafio nesse ministério não é falar pra você que Deus é a favor das famílias e Ele quer restaurar a sua família. Isso é fácil. Isso é fácil. O maior desafio pra mim é fazer você entender quem é Deus. Fazer as pessoas entenderem quem é o verdadeiro Deus. Não é o Deus que falam por aí. Intocável. Não, é o Deus Pai. É o Deus Pai. Onde você reconhece o seu valor, onde você entra na presença e não sai nunca mais, onde você sente o cuidado dele em todos os momentos, onde ele te leva a viver coisas sobrenaturais, ouvir a voz dele, sentir a presença dele, ter revelações da mentalidade dele que vem para você quando você tá ali lendo sua Bíblia e ele testificar, é isso, filha, é isso, e ele falar com você e você ouvir. Esse é o mais difícil, isso é o mais difícil nesse ministério. É por isso que durante esses 7 anos, 6, quase 7 anos, ele me preparou na escola dele, como meu professor, né, o Espírito Santo. Foram 6 anos estudando sobre tudo que aconteceu comigo lá no meu processo. Eu precisava saber, porque foi muito rápido, né, 2 meses, eu no meu deserto. Meu marido saiu de casa, em abril, em junho ele volta. Então, assim, foi muita coisa que aconteceu. E durante 6 anos, eu levei 6 anos para poder entender o que aconteceu. E agora eu trouxe isso de uma maneira de discipulado, sabe? Onde você vai viver a sua conversão, conhecer quem é Deus, identidade, paternidade, libertação, heranças, maldições, iniquidade, arrependimento, confessar pecado. O que é vínculo com as trevas que ninguém fala hoje em dia, né? Poucas pessoas falam. E a santidade, andar em obediência, retidão, né? Isso é escola de deserto. No final, o último módulo a gente fala sobre casamento, aliança, uma só carne. Mas isso é escola. Então, esse discipulado, né? Eu não falo nem que é uma mentoria. Porque, né, tudo bem, eu sou uma mentora, né, de famílias e etc. Mas é um discipulado, porque a gente vai lá no beabá da Bíblia. A gente vai lá na Bíblia mesmo.
E a gente faz lições práticas, jejum, sabe? Num contexto muito maior do que uma mentoria só, né? Onde eu te dou as ferramentas e você vai. Não, eu tô ali, a gente tem live, falo com vocês, a gente faz um mapeamento espiritual junto, né? A gente cresce junto e tem muito material para fazer você entender, para trazer para você a ponte, né? A escola de deserto é uma ponte para te levar ao caminho, né? O caminho. A sua Bíblia é a bússola, né? Então, estudar a Bíblia é conhecer a palavra, conhecer a verdade. E a gente vai entender que a verdade nos liberta, né? Então, a gente vai entender que isso está acontecendo no seu casamento hoje porque são consequências de heranças, são consequências de pecado e iniquidade. E Jesus veio para fazer o quê? Libertar os cativos. Libertar. Ele vem porque nós estamos presos em cativeiros, livres só estamos em Cristo. Quem está em pecado não tem livre-arbítrio para nada. Quem tem aliança com alguém, tem uma promessa ali com alguém. E Deus cumpre, né? Tem uma promessa de uma só carne até que a morte separe. E quando um se posiciona, Deus só precisa de um, ele vai e faz. Né? Porque o mundo espiritual é regido por leis, por legalização. Né? Eu autorizo, eu abro a porta, né? Tanto para o bem, né? Para os céus, quanto para as trevas. E eu também fecho essas portas. Então as pessoas estão doentes, precisando de libertação. E é tudo cristocêntrico. É Cristo quem traz a cura, é a cruz de Cristo que nos limpa, nos purifica, nos transforma. E a gente conhece Jesus primeiro e depois conhece o Pai, conhece a Deus, né? Então é todo um processo. Essa escola de deserto são 30 dias, agora em abril, né? Dia 25 de abril, temos novas turmas e é uma honra para mim muito grande poder dividir tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi com vocês, na certeza de que é Deus quem tá movendo, de que é Ele quem tá fazendo, é Ele quem quer. Né? Eu brinco assim, não, eu tenho certeza, eu falo a verdade, que todo mundo que tá dentro da escola é porque foi chamado por Ele. Ninguém tá ali porque viu o que eu falando, viu alguém falando, não, é porque Deus chamou. Então, se você foi escolhido, dia 25 de abril, chegou sua hora. E é tudo cristocêntrico, é Cristo quem traz a cura, é a cruz de Cristo que nos limpa, nos purifica, nos transforma. E a gente conhece Jesus primeiro e depois conhece o Pai, conhece a Deus, né? Então é todo um processo. Essa escola de deserto são 30 dias, agora em abril, né? Dia 25 de abril, temos novas turmas e é uma honra para mim muito grande poder dividir tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi com vocês, na certeza de que é Deus quem tá movendo, de que é Ele quem tá fazendo, é Ele quem quer. Né? Eu brinco assim, não, eu tenho certeza, eu falo a verdade, que todo mundo que tá dentro da escola é porque foi chamado por Ele. Ninguém tá ali porque viu o que eu falando, viu alguém falando, não, é porque Deus chamou. Então, se você foi escolhido, dia 25 de abril, chegou sua hora. A gente precisa voltar para o plano original. E é sobre isso. Sobre isso. Porque quando as coisas voltam para o lugar, Deus volta para o lugar dele e restaura todas as coisas. Não é padrão de Deus o divórcio. Não é. Por isso que antes de casar tem que pensar certinho. Quem fez isso? Quem? Mesmo aquelas pessoas que fez tudo certinho, ainda buscam, né, a vontade de Deus para o casamento, por que ainda está vivendo problemas? Se aceitou Jesus, está na igreja e está com problema no casamento, tem alguma coisa que ainda está dando legalidade para as trevas na sua casa. Tem que mapear isso, orar, vigiar e acordar.